Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui num momento super especial, nesse reencontro com todos nós aqui, para fazermos uma palestra muito especial relativa a um século de trabalho desta casa, que no próximo dia 15 agora vai comemorar 100 anos. A nossa irmã presidente, Sueli Machado, vai fazer então esse momento, essa palestra especial, trazendo um pouco da história desta casa, que prega e leva a caridade a toda a humanidade, tanto encarnada como desencarnada. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para iniciarmos então o nosso encontro. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, neste momento tão especial, pedimos o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, daqueles, inclusive, que trabalharam durante quase praticamente um século nesta casa, juntamente com os teus mensageiros, Mestre Jesus, para que possamos ser bem intuídos neste momento de comemoração, mas também de afirmação de que este trabalho precisa continuar. Que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída por todos vocês, e assim o será. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. E aí, amigos, cá estamos nós para fazer homenagem a essa casa que a gente ama, que é uma extensão do nosso lar. É claro que nós não vamos ter a pretensão de hoje, em uma hora, como a Abel já falou ali, contar essa história do centro. Então, essa só é a primeira de muitas que virão, né, homenageando a casa, aqueles que por aqui passaram, viveram uma vida dedicada a essa causa, a esse centro. E hoje nós vamos focalizar mais como ele surgiu, o trabalho gigantesco de amor e carinho daqueles que fundaram esta casa e que hoje nós só estamos podendo comemorar esse centenário por conta do trabalho deles e de todos os outros que vieram dando continuidade, ampliando, fortalecendo, porque esse trabalho não é nosso, esta casa não é nossa. Nós somos instrumentos de trabalho da espiritualidade para que isso tudo aconteça, não é? Então nós estamos aí começando com a foto da nossa linda casa amarela, que é aqui, não é? Não tá. Ah. Bom, é provável. Estou destreinada, eu estou precisando voltar aqui, hein? Aí, a foto da nossa linda casa amarela, que quando surgiu ela não era amarela, né? Mas ela se tornou amarela e está aqui, né, sustentada por essa equipe espiritual maravilhosa dessa casa. E nós vemos a nossa casa dessa maneira aqui, ó. Centro Espírita Friburguense, és um farol a guiar os navegantes pelos mares do conhecimento, guiando-os ao porto seguro da sabedoria dos espíritos da verdade nas obras de Allan Kardec. E tem, né, como bandeira fidelidade à doutrina espírita, fidelidade a Allan Kardec. Vocês vão ver que desde o início ela já foi criada com esse propósito aí. O Centro Espírita Friburguense foi fundado aos 15 dias do mês de junho de 1920, às 20 horas de uma terça-feira, por um grupo de 9 idealistas espíritas: Samuel Cardoso, João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, Elias dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel Marques de Carvalho Júnior e Galiano da Silva Ferreira. E eu abro um parêntese aqui, que todo esse trabalho, todo esse conhecimento que a gente está tendo dessa história, nós agradecemos ao ex-presidente Ivan, porque ele fez a transcrição de todas as atas que ele encontrou desde a fundação até agora.
colocando essas pessoas em evidência, contando o trabalho dessas pessoas. Está aqui, ó. Tá? Isso aqui vai virar um livrinho depois, né? Com calma, nós da equipe vamos escrever esse livrinho, né? Então, olha só. Sabe quantas folhas? Folhas, tá? 139. Só que ele escreveu frente e verso. Então, olha aí o trabalho hercúleo de Ivan para que nós pudéssemos agora estar tendo conhecimento dessa história linda, né, da doutrina espírita, da casa do Centro Espírita. Para dirigir provisoriamente o grupo, foram eleitos presidente Samuel Cardoso, vice-presidente João Perna, secretário Manuel Marques de Carvalho Júnior e tesoureiro Elias dos Santos Monteiro. Em sessão extraordinária, no dia 20 de outubro de 1922, teve a troca de seu nome aprovada pelo Centro Espírita Friburguense, né, com a aprovação para Centro Espírita Friburguense, com a aprovação de todos, porque ele foi criado com o nome de Grupo Espírita Friburguense. E em 22 ele ficou 2 aninhos aí sendo grupo e depois, com a aprovação de toda a diretoria, ele passou para Centro Espírita Friburguense. Este é o nosso primeiro presidente. Olha só, Samuel Cardoso foi o idealizador da nossa casa. Ele não só foi o primeiro presidente, mas a ideia foi dele, ele que idealizou. E olha que ele não era de Friburgo, ele era de Maricá, né? Nascido em Maricá, era dono da farmácia Cardoso, na Rua General Argolo, 85A, que hoje é Oliveira Botelho. Além de farmacêutico, era escritor e poeta, foi o primeiro presidente do grupo. E ele foi o único que recebeu o título de sócio honorário, o único a receber aí essa honraria, né? Então ele fez um trabalho maravilhoso, teve a ideia que hoje tem que receber a nossa gratidão enorme pelo trabalho que ele fez, né? Senão a gente não ia estar aqui agora, fazendo isso. Aqui nós temos Galiano da Silva Ferreira. Nós não temos o retrato de todos, mas Ivan conseguiu algumas fotos e está aí, né, essa outra figura importantíssima, que foi um dos 9 fundadores do Grupo Espírita Friburguense, diretor-gerente do Abrigo Amor a Jesus em 1929, quando foi inaugurado. Que a fundação dele mesmo, a gente vai ver aqui, foi em 25. Né? 25 de dezembro do ano de 1925, que foi quando eles tiveram a ideia de fundar. Ali foi a fundação. Mas a inauguração, a gente vai ver na história, foi lá em 1929. Né? Aqui nós temos uma figura queridíssima, importantíssima na história desse centro, no trabalho mediúnico, no trabalho da casa, o senhor João Perna. Vice-presidente na primeira diretoria do Grupo Espírita Friburguense em 1920, 1925, 1926, 1931. E foi presidente nesses outros anos aqui, 27, 28, 29 e 30. Então, o seu João Perna é uma pessoa muito querida nessa casa, que ele esteja agora recebendo esse nosso coração cheio de gratidão por ele. Aqui nós temos outra figura maravilhosa aqui na Casa Espírita, Alfredo dos Santos Spinelli. Cargos na diretoria do Centro Espírita, ele foi também um dos fundadores. Vice-presidente 1921, 22, 24, 25 e 29. E depois foi presidente em 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35 e 37. Aqui ele está acompanhado da sua senhora, Dona Maria Spinelli, e também pessoa gratíssima e muito querida aqui na casa. Aqui nós temos também outro importante fundador, aí, um dos 9 idealizadores, né? Alfredo Pinto de Faria. Cargos na diretoria do Centro Espírita Friburguense. Procurador, 1921, em 24, 23, ele foi tesoureiro, secretário em 25, vice-presidente
da metade do ano em diante, porque teve duas diretorias do ano de 1925. Então, da metade do ano em diante, ele foi vice-presidente, por isso que ele aparece aqui como secretário, que foi até o meio do ano. Depois ele passou para vice-presidente. 27, 33, 34, 35, presidente em 36, 41, 42, 45. E no Conselho Fiscal, ele esteve 43 e 44. Depois ele se desligou aqui do centro, como membro da diretoria, e fundou uma outra casa espírita, com outro grupo, né, de espíritas. É bom lembrar que a maioria, digamos a maioria, porque o Instituto Lúcis funcionou no centro, e não era daqui, né, não foi dissidência daqui, mas a maioria deles foi dissidência aqui do friburguense. Aí, mas isso é ruim, né? Coisíssima nenhuma, isso é ótimo. Porque a dissidência, ela acontece por conta de choque de ideias. E desde quando um choque de ideias é ruim? As ideias se chocam e nem por isso elas são ruins, né? Apenas elas não estão de acordo com o pensamento de um e de outro. E foram exatamente essas dissidências que levaram à multiplicação dos centros na nossa cidade. Olha que coisa boa, aproximando o espiritismo das pessoas, dando oportunidade que elas pudessem ter uma casa espírita mais próxima de seus lares. Então isso é muito bom. Quem achar que dissidência é ruim, não procurou ainda saber os efeitos positivos que ela pode ter, né? Porque dissidência é apenas choque de ideias, não significa, né, que uma ou outra não seja boa, né? Aqui nós temos João Pinto de Faria. Os Farias foram muito presentes nessa casa. A família Faria realmente estava toda presente aqui, auxiliando, e era um trabalho maravilhoso, era um trabalho de abnegação, de caridade, de assistência sincera, o que a gente hoje não vê muito, né? Cargos na diretoria do Grupo Espírita Friburguense para ele, né? Tesoureiro em 22, 24, 36, 40 e 41, secretário em 23 e vice-presidente em 39. Então, são pessoas que estão aí num trabalho muito grande, né? Foi criado, então, com o nome de Grupo Espírita Friburguense, permanecendo assim por 2 anos, quando o presidente propôs mudar para Centro Espírita Friburguense. Como não tinha sede própria, alugou o salão na Sociedade Beneficente dos Operários, situada na rua Dona Umbelina, número 4, hoje Rua Augusto Cardoso, onde realizou suas reuniões por 5 anos. Né? Esse prédio está lá, né? Ele está aqui, não está muito visível, a foto da época dele, ó. Agora não tem mais esse portãozinho aqui, é onde funciona aquela autoescola ali. Então, ali o centro ficou durante 5 anos. Nós temos uma outra foto também linda, ela não veio, porque eu não sei o que aconteceu quando salvamos isso aqui, e ela não apareceu. Uma foto daqui da comemoração no aniversário de Allan Kardec, mas ela virá na outra conversa que nós vamos ter. O salão estava superlotado. Superlotado. Não sei o que houve que ela foi colocada, mas às vezes na troca de um spot ou outro, e acontece isso, né? O salão não tinha, antigamente não tínhamos esse biombo, era tudo direto, né, na porta, ficava a porta aberta ali na frente, e as pessoas estavam do lado de fora, porque não tinha mais lugar aqui dentro, lotado. E sabe, era uma reunião em comemoração ao aniversário de Kardec, porque aqui nessa casa acontecia sempre uma reunião festiva no aniversário de Kardec. Aí a gente vai vendo que ele foi realmente criado com esse propósito da fidelidade a Allan Kardec. Então, o salão estava abarrotado. No nosso próximo encontro, ela virá. Lamento ela não ter ficado aqui, né? Perdão, mudar para cá. No início dos trabalhos do grupo, na sessão mediúnica do dia 6 de julho de 1920, o médium Elias Monteiro
tesoureiro e membro fundador do centro, teve a honra de receber um espírito que teria sido uma mulher em uma de suas encarnações, que se chamava Teresa. Esse espírito, né, se chamava Teresa, numa das encarnações que teve. Depois ele veio na figura masculina, que optou por assim assinar a sua mensagem a este grupo espírita que nascia, mensagem que segue transcrita para a grafia atual. Eu coloquei, achei interessante, que foi a primeira comunicação espírita, né? A primeira opinião, conselho, aquilo que nós deveríamos fazer, né? Do plano espiritual aqui na época da fundação. Então, olha só. Olha aqui a mensagem da Teresa. Caridade. Haverá na terra sensação mais agradável do que quando praticais a caridade? Meus filhinhos, não. Positivamente não. Quando a praticais, vossa alma eleva-se a Deus. A vossa atmosfera é agradável, penetrante e atraente. Há irradiações que partem do vosso corpo e afastam para muito longe os espíritos prepostos ao mal. Quão agradável vestir um nu, dar de comer a quem tem fome, aconselhar o pecador, receber o órfão, visitar o enfermo, aconselhar os endurecidos para o caminho do bem, ensinar a doutrina de Jesus, que Jesus nos ensinou àqueles que estão prontos a recebê-la. Meus filhinhos, a verdadeira pilha elétrica que vai acender a vossa lâmpada no infinito, o verdadeiro imã que atrai os vossos anjos de guarda, os bons espíritos, é a caridade. Caminhai para Deus. Este Pai onipotente e amantíssimo vos recebe com os braços abertos por ver seus filhos cumpridores de suas leis, obedientes e amorosos para com seus irmãos. Pai, vinde a eles. Teresa. Então a gente vê que coisa linda essa mensagem. E é exatamente isso que o Centro Espírita Friburguense vem fazendo desde 1920. Porque esse grupo ele trabalhou pelo simples propósito de ajudar. Fazia uma caixinha durante o ano inteiro para juntar donativos, para juntar algum dinheiro, para fortalecer a Caixa do Centro, para poder ajudar as pessoas que precisavam. Era para isso mesmo. Se uma pessoa ficasse doente, um membro da diretoria, e não tivesse condições, pessoas que frequentavam, eles ajudavam com dinheiro. Né? Tivemos o Alfredo Pinto de Faria, que ele foi vereador, ele dava o dinheiro todo da vereança para aqui, para o centro. Que coisa linda, era um trabalho maravilhoso, era um trabalho desprovido de interesse pessoal, era como tem que ser, né? Como tem que ser. Tudo que está aí nessa mensagem da Teresa foi feito nesta casa, com a maior grandeza. Então é um trabalho que, quando eu comecei a ler isso, eu fiquei bastante emocionada, porque olha a nossa responsabilidade, gente, está aqui agora conosco. A gente precisa fazer valer esse trabalho todo desses amigos que estão no plano espiritual agora. E tão felizes, não tenho a menor certeza, não que isso esteja louvando seus nomes e seus feitos, de forma nenhuma. São bons espíritos e não estão se preocupando com louros, mas para servir de exemplo, para mostrar que essa casa tem que continuar fazendo o trabalho de caridade, de solidariedade, pelo simples propósito de ajudar, sem mais nenhum interesse, nenhum, em favor dos irmãos que necessitam, encarnados, desencarnados, pobres, ricos, de todas as classes, não importa, são nossos irmãos. E a gente tem que fazer isso valer. Né? Não só divulgando a doutrina, quanto também fazendo a parte prática, porque, como disse São Tiago, a fé sem obras é morta. É morta. Não adianta a gente ter fé e ficar por isso mesmo, porque o diabo também tem. Ele também acredita em Deus, segundo São Tiago. E nem por isso ele deixa de fazer diabruras, né? Então a gente tem que compreender e se espelhar nesse trabalho grandioso
Então, eles não querem louros, eles só querem ver essa luz continuando a brilhar cada vez mais forte aqui neste ponto, que sempre foi um ponto de luz nessa terra para acolher os espíritos necessitados. O grupo espírita friburguense já demonstrava, desde que foi criado, o desejo de ser fiel a Allan Kardec. Quando, na sessão pública de 23 de junho de 1922, o secretário Arthur Duarte de Moraes falou sobre as obras de Rusteng e Kardec, alertando sobre o desacordo entre ambos, com referência ao espírito habitar o corpo de animais. Olha que a gente já via essa preocupação de não nos afastarmos da base kardeciana, da base de Allan Kardec, para a qual divulgação foi feita esta casa, além de tantas outras atribuições importantes. Aqui temos outro ponto de preocupação, olha. Outra demonstração de fidelidade a Kardec, na sessão de 23 de janeiro de 1923, pelo orador Alfredo Pinto de Faria. Aproveito a ocasião para vos dizer que a doutrina espírita tem sido mal compreendida pela maior parte dos espíritas, que mal apenas começam a ler as obras de Kardec, logo introduzem suas ideias pessoais e seguem os conselhos desses espíritos que vivem no além, fazendo todos os esforços para deter a marcha do nosso progresso espiritual. Eis porque, em muitas partes do nosso estado e outros, a doutrina espírita tem sido ridicularizada. Naquele tempo. Né? Naquele tempo eles já sentiam isso. Isso nos faz lembrar Herculano Pires, que diz que o espiritismo é o grande desconhecido dos espíritas. Né? Por quê? Não dão importância à base, né? Não se importam com essa fidelidade que nós devemos a Kardec, porque quem trouxe essas mensagens foi Kardec, que codificou. Elas chegaram através dos médiuns e Kardec tornou isso um código em letras para que a gente pudesse tomar assim, conhecimento de todo esse trabalho que foi feito e da doutrina, né, espírita. No dia 27 de dezembro de 1922, o Grupo Espírita Friburguense comprou do Grupo Spinelli e Filhos um terreno na Avenida Friburgo, atual Conde Bittencourt. É aqui onde está plantada a nossa Casa Amarela linda, olha só. Ali construiu a sua sede, que inaugurou no dia 15 de junho de 1925, há exatos 5 anos de sua fundação. Aí aqui nós temos a nossa Casa Amarela, plantadinha aqui como um raio de luz constante iluminando essa cidade, né? E além, né? Porque não existem obstáculos para a luz, não é isso? Aqui nós temos a nota do jornal A Paz, falando sobre essa inauguração, né? Está transcrita aqui, ó. Comemorando seu 5º aniversário, o Centro Espírita Friburguense inaugurou no dia 15 do fluente a sua nova sede, que foi solenemente instalada em edifício próprio, a Avenida Friburgo, perante o senhor prefeito municipal e muitas outras autoridades representantes da Sociedade Humanitária dos Operários, Loja Indústria e Caridade, Loja Isis, Clubes Esperança e Fluminense, Centros Espíritas de Cachoeira de Macacu e Rio de Janeiro, jornalistas e grande número de pessoas de todas as classes sociais. Foi inaugurado o vistoso prédio, adorei o adjetivo, que a gente não usa muito, né? O vistoso prédio, tendo nessa ocasião o senhor Alfredo dos Santos Spinelli pronunciando, né, aqui no caso, tendo pronunciado um inspirado discurso relativo ao ato. Né? Então, o que a gente observa lendo isso tudo aí era como essa casa era querida, como ela era respeitada, como ela era cogitada. Não acontecia nada nessa cidade aqui
que a diretoria não fosse convidada para participar. Todas as cerimônias, o tiro de guerra não entregava um certificado sem a presença de alguém da diretoria do Centro Espírita. Então, ela era amada por todos, embora nós tivéssemos sido aqui, os espíritas, eu não digo nós, que eu não estava ali, né? Mas a gente, lendo as atas, quem perseguiu muito esta casa foi a Igreja Católica. Eles perseguiram muito. Mas recebíamos ajuda da luterana, de pessoas de todas as classes, de tudo, mas a igreja, ela chegou ao ponto de trazer aqui o cardeal para proibir os católicos de fazer qualquer doação para esta casa. E quem o fizesse seria excomungado da igreja. Né? Então, a gente lida com essas coisas, né? Mas o centro, fora isso, fora a igreja, ele era respeitado por todas as instituições e com frequência dessas pessoas que dirigiam essas instituições, com frequência aqui na nossa casa a gente vê os registros aí na ata. Em 25 de dezembro de 1925, no Salão do Centro Espírita Friburguense, a diretoria comemorava o Natal distribuindo espórtulas aos pobres, como já fazia há anos, há 5 anos, né? Assistindo os necessitados. A mendicidade e a pobreza eram um objeto constante das cogitações do centro, quando fundou a Caixa de Assistência aos Necessitados. Vale a pena lembrar aqui, a gente ouve muito as pessoas falarem que quando se fazem as campanhas no Natal de assistência, de donativos, disso e daquilo, a gente ouve algumas críticas a isso, dizendo assim, essa gente pensa que pobre só come no Natal, só precisa se vestir no Natal. Pois é, sempre foi uma preocupação do Centro Espírita, que todos os anos fazia aqui, nessa sede, essa reunião para dar donativos, roupas, presentes às crianças, e isso eles faziam durante o ano, eles iam arrecadando. Então, logicamente, que a espiritualidade, sabendo que ninguém come só no Natal, nem se veste no Natal, criança não brinca só no Natal, veio aí a inspiração para a fundação de um abrigo, onde eles podiam assistir as pessoas durante o ano inteiro, e não só no dia 25 de dezembro. Então, surgiu a ideia da fundação de um abrigo. E isso eu vou fazer um parêntese aqui, porque muito me surpreendeu ao abrir o YouTube e deparar com um vídeo lindíssimo feito pela UF, contando a história lá do abrigo, mostrando o trabalho que eles fazem, que, por sinal, genial. Os diretores lá estão de parabéns, porque estão fazendo um trabalho lindo. O abrigo não é um depósito de velhos, é uma casa de idosos. Está lindo, eles estão alegres, eles estão bonitos, eles estão felizes. É um trabalho lindo que está sendo feito lá. Então, eles estão de parabéns com esse vídeo. Salvo o início do vídeo, que tem uma história contada de uma maneira totalmente equivocada quanto à fundação do abrigo. A história que está contada nesse vídeo não fala no Centro Espírita Friburguense, não dá o nome da casa que o fundou. Apenas conta que ele foi fundado por um grupo pequeno de friburguenses preocupado com a mendicância. Então foram atrás da prefeitura para conseguir um espaço para fazer um abrigo para abrigar os mendigos. É uma história tão estapafúrdia, tão equivocada, que eu não sei de onde que tiraram isso. Não entendi. Né? Mas aqui vocês estão tomando conhecimento da verdadeira história. Verdadeira por quê? Porque eu estou contando? Não. Porque ela tem documento, ela está documentada em atas, apesar de a ata do tempo da fundação do abrigo está perdida. Ela não se encontra. Mas não se fala apenas uma vez as coisas, ainda mais uma fundação dessa, né? Então, em outras atas, nós encontramos registros. Fora isso, a história da fundação, essa ideia aí,
ela está totalmente relatada no Jornal da Paz da época, como nós vamos mostrar documentos. Por isso que essa história é a verdadeira, porque ela está documentada, não é porque eu estou contando, né? Então, olha aqui. Assim conta o senhor Alfredo dos Santos Spinelli. A diretoria do Centro Espírita Friburguense, isso está em ata que está conosco, né? A outra que sumiu, a gente não sabe por onde foi. A diretoria do Centro Espírita Friburguense, nesta data memorável, recebendo um raio de luz divino, num brado que ecoou profundamente em todos os corações friburguenses, resolveu fundar um abrigo. Alguns de nossos confrades, logo de começo, medindo as proporções da obra, julgaram um ato de irreparável loucura, discordando. Foi assim que ainda na alvorada, esta ideia que era magnânima, porque não era nossa e sim daqueles que nos inspiraram, teve desde logo os seus primeiros contraditores dentro da casa onde nascia, e para quem levaria uma coroa de glórias imortais, como a mais bela conquista de um povo verdadeiro padrão para a nossa encantadora terra. Que coisa linda isso aqui. Isso aqui não só está no jornal que está, mas está também na ata. Então, coisa maravilhosa. Esse Alfredo Santos Spinelli, ele vai ter minha eterna gratidão, né? Porque realmente, que pessoa linda, né? Nós vimos a foto dele lá. Entre os abnegados trabalhadores desta seara, ele continuando a relatar isso, tá? Ó, entre os abnegados trabalhadores desta seara, devemos salientar como figuras de alto relevo pela dedicação, pelo entusiasmo, pela fé e coragem, indomáveis os nossos confrades. Coragem, fé e coragem indomáveis. Olha que coisa linda, né? Porque teve que ter coragem, teve que ter persistência, porque foi muito difícil, muito difícil. Tivemos, né, a oportunidade de ler aqui nas atas o trabalho para se conseguir o terreno para fundar a casa. Porque o dinheiro que tinha em caixa não dava para pagar e comprar um terreno. Então foi o grupo pedir à prefeitura, está aqui, ó, e muito bem recebido pelo doutor Galdino do Vale Filho, que era prefeito. Então ele fez a cessão do terreno, aonde funcionava o antigo posto zootécnico, para poder fundar, então, esta casa, né? Então, está aqui, ó, dedicação, entusiasmo, fé e coragem indomáveis. Esse adjetivo faz toda a diferença aqui, né? E quem são eles? Está aí, ó, Pedro Protásio Tuller, Galiano da Silva Ferreira, Dr. Adolfo Calandrini Alves de Souza, Alfredo Pinto de Faria, Ricardo Leite de Assis, Francisco Pinto de Faria, João Miguel Antunes, Antônio Lugon, Eugênio Gripe, João Perna e outros. Gente, essas pessoas não podem ficar desconhecidas. Elas não podem ficar apagadas da memória de ninguém, muito menos da memória dessa casa. Porque nós devemos tudo a eles, o abrigo deve tudo a eles também. Naquela obra gigantesca que persistiu. Porque quantas vezes as pessoas fundam coisas com a melhor das intenções e ela não vai para frente. Ela não permanece, ela não vinga. E está lá o abrigo, 91 anos. Né? Se ele está lá 91 anos, porque teve muita gente trabalhando para que ele hoje esteja lá, continuando a dar assistência aos idosos, né? Então, olha só que bonito isso aqui. Isso é essa resolução 171 de 13 de março de 1926. Né? Eu transcrevi aqui, ó. Artigo 1. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a ceder o título a título precário ao Centro Espírita Friburguense. Por que a título precário? Porque aquilo lá é deles. Aquilo tudo que está lá é da Prefeitura. Tá? Então vamos ver, olha só. A título precário ao Centro Espírita Friburguense,
para a fundação de um abrigo para velhos e menores desamparados. Olha o objetivo. Está escrito mendigo aqui? Não, né? Não sei de onde tiraram a história estranha e equivocada, que infelizmente aquele grupo maravilhoso que fez um trabalho lindo levou essa história totalmente equivocada e mentirosa, né? Porque não tem nada ali de certo, né? Então, olha só. Então, o Centro Espírita Friburguense para a fundação de um abrigo para velhos e menores desamparados. Não especifica sexo, né? Os terrenos do posto zootécnico, mediante contrato em que, presta atenção, ó, em que serão estabelecidas condições que garantam o patrimônio municipal, de forma que, se o centro espírita não puder instalar definitivamente ou manter o abrigo a ser por ele criado, revertam ao município todas as benfeitorias dele existentes sem direito a qualquer indenização. Entenderam aqui por que é a título precário? Não são donos, não podem fazer lá nada além de abrigo para idosos e crianças, tá? Este é o objetivo lá. E aquilo é deles. É deles, né? Da prefeitura. Então, vamos lá. Assim, o Centro Espírita Friburguense fundou o Abrigo Amor a Jesus em 25 de dezembro de 1925. A fundação, a ideia, a luta, o trabalho, tudo lá, né? Desde 25. Foi inaugurado em 14 de julho de 1929. Inauguração, porque a fundação foi o dia 25. Sua diretoria ficou assim constituída: Galiano Ferreira da Silva, diretor-gerente, Alfredo dos Santos Spinelli, secretário, Pedro Protásio Tuller, tesoureiro, Eugênio Gripe, Ricardo Leite, doutor Adolfo Calandrini e Alfredo Pinto de Faria, fiscais, né? Fiquei toda boba aqui, ó, Eugênio Gripe, irmão do meu bisavô, porque eu estou enterrada nesta casa aqui até o fim de cabelo, porque eu sou trineta da Hortência Gripe, que fundou aquele centro em 1888, o João Batista, lá no Amparo. Então eu comecei a ver os nomes, né, presentes nessas atas que eu ouvi a minha vida inteira. Ah, era tio Eugênio, ah, tio Guilherme, ah, tio Francisco. Então, olha que coisa mais linda eu saber que essa família está toda aqui, né, ajudando essa casa linda. Então, vamos lá, ó. O que diz que o abrigo foi fundado em 25? De 1925, aqui, ó. A capítulo 1, isso aqui é o estatuto, tá? Do abrigo. O Abrigo Amor a Jesus, fundado em 25 de dezembro, criado pelo Centro Espírita Friburguense, tem a sua sede no lugar denominado Posto Zootécnico, à margem esquerda da estrada Friburgo-Teresópolis, no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, e será mantido e desenvolvido com o patrimônio de angariar entre os seus associados por espórtulas e com a subvenção votada pela Câmara de Nova Friburgo. Está vendo aqui, ó? Fundado em 25 de dezembro. Isso está lá no Jornal A Paz. Todas as pessoas que quiserem ter acesso a esse documento, é só procurar o Promemória, né, Abel? Né, Promemória? Então, vão encontrar essa documentação todinha lá, linda, maravilhosamente escrita. Então, continuando. Aqui é a concorrência que Galiano fez, tem um ponto-chave aqui importantíssimo, que ele fez para os supermercados, para comprar as coisas. Então, está transcrito aqui, ó. Galiano da Silva Ferreira, diretor do Abrigo Amor a Jesus, usando das atribuições que lhe confere o artigo 4º, letra 1 do regimento, faz saber ao comércio em geral que serão que serão recebidas propostas para o fornecimento de gêneros alimentícios de primeira necessidade durante os meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano. Olha a importância aqui agora. Ó. As propostas serão abertas na Secretaria do Abrigo no dia 31 de julho do corrente, às 14 horas.
Friburgo, 14 de junho, 29. Olha a transparência aqui. Na hora que abrisse, era aquilo que estava ali. Não tinha superfaturação, não tinha ofertas para escolher essa ou aquela. Não. As ofertas iam ser abertas na secretaria, na presença de todos. Então, é a transparência. A gente vai encontrando, à medida que a gente vai lendo, situações que mostram essa transparência. Por quê? Porque o trabalho era honesto, era sincero, era pelo propósito de ajudar. Cumprindo aquilo a que veio, né? Isso é muito importante. Aqui, a casa que foi levantada na época e que foi inaugurada em 1929. Tá vendo? A casinha antiga. E depois, claro, todos os trabalhadores que continuaram nessa obra foram ampliando, aumentando e trabalhando para que ela pudesse frutificar. Então, a conclusão correta e a verdade é essa aqui, ó. O Centro Espírita Friburguense idealizou, fundou e manteve por 65 anos o abrigo Amor a Jesus. 65 anos. Sozinho. Lutando por subvenções e donativos. Porque era daqui. Foi fundado por aqui. E aqui, por aqui ele foi mantido 65 anos. E saiu. Saiu por quê? Saiu porque foi uma lei na época, uma lei federal do Conselho Nacional de Serviço Social, dizendo que instituições religiosas não poderiam mais manter nenhuma instituição de caridade, a não ser que arcassem com todos os recursos trabalhistas, com todos os custos, né, de tudo que pagava. E aí, como fazer? Como isso poderia ser feito? Não tinha condição. Pagar todos os encargos sociais, não tinha condição. Aí, pela a diretoria que estava na época, né, convidou todos os centros para participarem, mas não foi aceita a proposta feita pelo friburguense, e nós nem criticamos, porque é uma situação complicada. Os centros espíritas não têm dinheiro, né? Os outros também não tinham para manter uma instituição assim. É muita despesa. Nós sabemos disso porque a gente ficou lá muito tempo, né? A partir de 88, a gente estava trabalhando ali naquela situação e via como era a situação difícil isso, né? Para uma instituição só. Então não dava. Aí teve, né, o Centro Espírita Friburguense que fazer a sessão. Então aqui nós temos também o que consta em ata feito pela casa, pela nossa casa aqui. Em 7 de março de 1994, Dr. José Manuel Barbosa, primeiro secretário, e Dr. Hermes Gonçalves de Aguiar, do Departamento Jurídico do Centro, elaboraram a minuta do Estatuto, que estabeleceu a autenticidade espírita da nova entidade, obrigando, olha só, que ele colocou no Estatuto, né, obrigando serem os seus sócios membros efetivos dos centros espíritas do município que fossem adeptos ao 8º CRE. A entidade que se chamava Abrigo Amor a Jesus passou a ser Lar Abrigo Amor a Jesus. Então ela saiu da responsabilidade da instituição religiosa de um centro para uma fundação de assistência cuja diretoria teria que ser de membros dos centros espíritas, né, da cidade. Então, ela continuou na mão dos espíritas, porque a diretoria é espírita, é uma instituição, então, espírita, mas que abriga e atende com imparcialidade a todas as pessoas. O que menos a gente tinha lá era idoso espírita. Nunca tivemos, aliás, idoso espírita. Eram todos de outras religiões. De outras religiões, de irmãos que nem tinham religião, né? Como tem que ser o trabalho de caridade, não pode ter rótulo, né? Aqui foi uma comunicação, né, ao jornal A Voz da Serra,
sobre essa questão, né? Não vamos ler para não atrapalhar, mas é o mesmo que está ali atrás, né? Para não cumprir, aí nem vai dar para cumprir a hora lá. Aí, olha só, algumas coisas que já aconteceram aqui, ó. Em 14 de março de 1937, inaugurou um albergue noturno e uma farmácia homeopática, ficando ativo até 1943. E só desativou porque não oferecia muitas condições de espaço, era lá atrás, ali onde a gente tem a reunião mediúnica, ali que os leitos ficavam, né? Então eu transcrevi aqui porque não dá para ler, ó. Realizou-se no dia 14 de março uma grande reunião do Centro Espírita a fim de solenizar a inauguração do albergue noturno e de uma farmácia homeopática, que essa caridosa instituição acaba de oferecer aos pobres de Friburgo, constituído de um pavilhão higiênico com 6 leitos, rouparia, banheiro e etc. Então, olha, eu não imaginava isso aqui no centro, né? E só podia dormir e não podia ficar repetindo, porque isso não era um abrigo, era um albergue. E por aqui passaram mais de 400 pessoas usando esse albergue, que era o que o livro ia registrando, né? Então, uma obra linda. Muitas atividades eram feitas para fortalecer os cofres da sociedade. Rifas, tómbolas. Quem eu também não conhecia, eu fui procurar. Era um joguinho parecendo víspora. Era um cartão numerado em que as pessoas iam preenchendo. Compravam os cartões, preenchiam e ganhavam os prêmios que eram doados para essa finalidade, né? Então tinha de tudo ali como doação, né? Então rifas, tómbolas, sessões de cinema no Cine Eldorado com doação da bilheteria toda. Olha que coisa, eles iam atrás, gente, eles corriam atrás. Sabe o nome disso? Benevolência. Né? Aí a gente cai lá, como Jesus entende, como entendemos a caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, perdão das ofensas. Então eles estavam cumprindo à risca ali, né, os conceitos da doutrina espírita. Festas no abrigo animadas pela Sociedade Musical Campesina, realização de um jogo de futebol com a presença do time do Flamengo para jogar com o time local, campanha do quilo, pedidos de doações e subvenções a órgãos estaduais e federais, bem como a amigos da causa. Esse jogo foi um fiasco, mas a renda chegou. Por quê? Eles compraram ingressos. E como não criaram problema, porque era para a caridade. Então eles ficaram quietos, quem comprou. Mas foi um fiasco. Né? A gente não vai se deter no caso, mas está narrado aqui, ó. Quando a vinda do Clube de Regatas Flamengo, a diretoria arcou com muita coisa. Ó. Foi acordado que teria uma ajuda de custo de R$2.000, ajuda de custo, com passagens pagas de vinda e ida e diárias de hotel. Eles não iam ter despesa nenhuma, estão vendo? Embora o acordo, o clube mandou uma equipe de 4ª classe, somente em condições de jogar com os 9 times da nossa 2ª divisão. Prometeram mandar um time misto e trouxe um quadro catado na praia, onde as peladas predominavam. Um fiasco horroroso. Um time bizonho, adorei o adjetivo, adorei. Bizonho, um time bizonho, que mesmo jogando com a equipe B da cidade, perdeu por 9-3 no primeiro jogo e no segundo por 5-3. A enorme torcida que esteve no campo do Friburgo foi vítima de um verdadeiro conto do vigário. Mas ninguém protestou. Olha o sentimento de amor por uma causa. Ninguém protestou. Todo mundo que comprou não viu o que queria, mas destinou o seu ingresso, o dinheiro do seu ingresso para uma obra de caridade. Então todo mundo ficou até feliz até de poder ajudar nesse sentido, né? Mas essa daí foi engraçada. Aqui está relatado isso no jornal A Voz da Serra, quem quiser ler em detalhes, né? Mas é o que eu botei lá. Aqui, vamos fazer um destaque especial para a campanha do quilo. Porque outra atividade que deu certo. Sabe quando ela começou? 1946 que ela começou. Olha que coisa linda. Até
Até hoje ela está aí. E o Centro Espírita Friburguense foi representado nessa campanha enquanto o seu Antônio Lamblé viveu, que foi uma personalidade aqui na casa que a gente tem todo o nosso coração para ele, aquela pessoa maravilhosa, senhor Antônio Lamblé. E ele ficou até quanto ele pôde, porque ele morreu há pouco tempo, desencarnou há pouco tempo, mas com plena, assim, ainda um pouco esquecido, mas com muitas ideias prontas ali. Realmente ele foi uma pessoa maravilhosa. E ele representava o Centro Espírita Friburguense na campanha do Quilo. É ele que sempre ia. Então, olha só. A campanha do Quilo, ela não foi criada pelo Friburguense aqui. Olha só. Ela foi idealizada e realizada pela Mocidade Espírita Friburguense. Essa Mocidade Espírita Friburguense, ela tinha um nome, mas não era ligada ao Centro Espírita Friburguense, era porque era uma Mocidade Espírita de Friburgo. Então ficou Mocidade Espírita Friburguense. E interessante, era um grupo de jovens espíritas, cujo presidente era o senhor Elicides Teixeira. Mocidade essa que era patrocinada pela União Espírita Jesus e Sua Doutrina. Então, olha só, gente, nessa época, essa mocidade ela era patrocinada por um centro, era um grupo de jovens. Isso aqui eu fiz questão de dar esse destaque especial, porque olha a juventude trabalhando. Olha a juventude trabalhando pela caridade, pela solidariedade, que coisa linda. Hoje a gente quase não vê isso, né? A gente até vê em algumas religiões, sim. Mas assim, no todo, né? Mesmo no meio espírita, a gente encontra dificuldade de formar uma mocidade espírita, porque eles não estão muito afim de estudar. Às vezes vem a reunião doutrinária, mas falou em compromisso para estudar a doutrina, ele já começa a ficar assim. Mas eles eram atuantes. O Elicides, nessa época, era muito jovem, ele organizou essa mocidade que ele presidia, e ali eles tiveram a ideia de fazer uma campanha de donativos para o abrigo, para ajudar. O abrigo contava, assim, com subvenções, com muita ajuda da comunidade, pessoas, né? Doutor Augusto Cardoso e esposa, como fizeram doações para o abrigo, né? Dante Laginésia, todas essas personalidades ajudavam muito a causa, né? A casa que transferia para o abrigo tudo isso. Então, essa campanha idealizada por esse grupo de jovens, ela floresceu, ela só se fortaleceu, ela está ainda em ação. É feita ainda a campanha. Durante muito tempo, ela saiu aqui da porta do centro, depois eles fizeram outra organização, mas continuam arrecadando donativos, né? E aí a gente pode ver, isso aconteceu em 1946, a gente aí com isso, a gente vê quando, né, o seu Elicides veio para esta casa. Não foi? Em 1946, sabe quantos anos ele ficou aqui? 41 anos. É uma vida. É uma vida dedicada, porque ele amava a casa, ele amava o abrigo, ele amava esse centro. Ele ficou 41 anos dedicando muito trabalho a isso aí, né? Ele ficou aqui de 46 pelos registros até 88, quando nós entramos. Havendo aquilo que a gente falou, né? Dissidência. Porque choque de ideias, só isso, né? Mas frutificou com uma nova fundação de uma outra casa espírita que está aí a pleno vapor, atendendo, divulgando doutrina espírita, fazendo também um trabalho muito bacana. Então, eu acho que isso que importa, né? E a gente não pode esquecer de 41 anos de ação, de 41 anos de trabalho, né? Do senhor Elicides Teixeira aqui nessa casa, né? Que fez muita coisa pela casa, muita coisa, né? Então, muitos trabalharam em função. Depois, em 88, nós entramos. Eu entrei nessa época. Eu não entrei para cá nessa época. Eu entrei para cá muito antes, né? Eu entrei para cá em 85, 86, talvez. Não, 84 eu vim para cá. Só que da diretoria entrei em 88. Aí passou, né, para nossa responsabilidade esse trabalho aqui do Centro Espírita Friburguense. Então, olha, vamos fazer conta, né?
Eu não me importo de ficar dando atestado de velha, não, tá? Mas olha só, foi antes, eu ainda vou botar 88, né? Mas eu vim antes. De 88 até agora, também é uma vida. É uma vida que foi aqui mantido e sustentado e divulgando pelo doutor José Manuel. Zé Manuel Barbosa, que a gente tem um carinho enorme, que nessa hora deve estar feliz da vida de ver esse trabalho lindo aqui sendo oferecido à cidade, né? Então a gente vê que são grandes pessoas que trabalharam muito, né? Trabalharam muito e continuam trabalhando por essa casa. A gente não pode ficar citando nomes, porque realmente a gente fica ingrato, mas não se preocupem aqueles que podem se achar esquecidos, porque não o serão, porque nós vamos falar sobre todos eles. Eu tenho apenas cito aqueles que eu conheci, porque trabalhei junto, né? Seu José Teles de Matos. Sabe para quando seu José Teles de Matos entrou nessa casa? Em 41. Só saiu daqui para ir de volta para a pátria espiritual. Em 41 ele entrou aqui nessa casa, né? Tantos irmãos queridos, seu Gerson, seu Ézio, seu Geraldinho. Eu estou falando isso porque é da minha época, que eu conheci, né? E que trabalhamos aqui com essas pessoas. Outros eu não conheci, mas serão todos lembrados através desse trabalho magnífico aqui, que nós vamos falar sobre todos, né? O trabalho de todos, e ninguém será esquecido nessa obra maravilhosa aqui. Em seus 100 anos de existência, o Centro Espírita Friburguense teve apenas 25 presidentes. E cada um deles deu o melhor de si por esta casa querida, trabalhando com amor, dedicação, fazendo valer o trabalho de nossos irmãos, que nossos irmãos iniciaram em 1920. Seguem os que ficaram mais tempo na presidência. Manuel Marques de Carvalho, 5 vezes. Alfredo dos Santos Spinelli, 7 vezes. João Perna, 4. Alfredo Pinto de Faria, 5. Norberto Alves da Rocha, 14 vezes presidente. Elicides Teixeira, 19 vezes presidente. José Manuel Ferreira Barbosa, 16 anos presidente. E Ângela Maria de Castro Barbosa, 6 anos presidente, né? A única que está encarnada aqui, hein? Por isso, essa turminha aqui deve estar muito feliz, sabia? Então, a gente destaca, não que os outros não trabalharam, mas daqueles que nós conhecemos, e os outros a gente vai falando, né? Seu Elicides e José Manuel. Né, que realmente, eu sempre falo, olha, eu vejo muita palestra, eu assisto muita coisa, mas eu nunca vi ninguém divulgar o espiritismo com o entusiasmo que Zé divulgava. Aquele baixinho crescia 4 metros. Então, realmente, foi assim um presente também que essa casa recebeu, né? A presença dessa equipe que também faz um trabalho, dando continuidade, e é o que a gente está aqui tentando fazer, né? Por conta da credibilidade e honestidade de sua equipe e do trabalho de caridade e amor que ofereciam aos desamparados, bem como a todos que precisavam, conquistou o carinho e a admiração da população de Friburgo, o respeito das autoridades de outras casas espíritas, destacando o Centro Espírita João Batista, no Distrito de Amparo, fundado pela senhora Hortência Gripe em 1888, que formou uma linda família, cujos frutos deram continuidade ao seu trabalho. Nós somos filhinhos do São João Batista, porque era difícil a ida para lá, era cavalo. Olha só, já era muito complicado, né? Mas eles vinham. Quando eu comecei a ver na ata os meus tios avós ali, foi me dando uma emoção realmente grande, né? Porque era muito sacrifício, mas eles estavam sempre aqui, Eugênio, tio Guilherme, né, o Francisco, todos fazendo um trabalho aqui nesse centro espírita que passou a ser querido demais para eles, um filhinho mesmo, um filhotinho deles, né? Aqui nós vemos, valendo aqui, isso aqui foi um momento bastante emocionante para mim também, porque olha só, valendo aqui lembrar que um de seus filhos, Jorge Augusto Gripe, custamos a encontrar o Augusto Gripe, porque ninguém sabia quem era. Antigamente, a família Gripe
ela nunca botou um nome só nos filhos. Nunca. Era sempre 2 nomes. Aqui aparece só um, né? Mas eles têm outro nome. E o Augusto Gripe, eu pesquisei, eu fui atrás da árvore genealógica que eu tenho, que a gente não tem Augusto Gripe. Aí peguei tudo, aí depois tem aqui em Friburgo a Maria Clara, que é uma enciclopédia, ela está com 90 e poucos anos, frequentou aqui, mas ela sabe muito. Ela falou, olha, eu não posso te garantir, mas ele é irmão do seu bisavô. Ele é um dos filhos da Hortência, só que não é Augusto Gripe, é Jorge Augusto Gripe, por isso que a gente não achava, né? Então, olha o detalhe, porque a gente ficou assim, sabendo o que aconteceu, porque ele foi um dos idealizadores, dos fundadores desta casa e nunca mais apareceu. Não tem notícia dele nas atas, uma vinda dele aqui para conhecer, isso nos deixou assim, né? Gente, como é que pode? Ivan e eu quebrando a cabeça, eu falei, que essa criatura? Sumiu, né? Aí eu falei, ó, deve ser um desencarnado que se materializou, ajudou na fundação e voltou. Aí a Maria Clara falou assim, olha, procura por Jorge Augusto. Aí eu liguei para meus parentes e eles foram a procurar, e é filho da Hortência, Jorge Augusto. E por que ele nunca mais foi visto? Olha aí, ó. Augusto Gripe, que foi um dos fundadores do Grupo Espírita Friburguense, que após cumprir a sua missão naquele mesmo ano, em 1929, partiu para a pátria espiritual para de lá ver sua ideia florescer. Aí, quando eu descobri isso, eu desmontei, porque realmente, que coisa linda, né? Que a gente fica vendo, gente, olha, ele cumpriu a missão e foi, né? Para ver de lá tudo isso. Aí eu senti como uma montanha em cima de mim, porque olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui. Né? A gente precisa pensar nisso e botar para frente cada vez mais, fazer esse centro espírita bombar. Olha o tamanho disso, no centro da cidade. Né? A gente tem que trabalhar e pensar nisso aqui, mais do que na hora de botar para frente um trabalho maravilhoso que eles fizeram. Né? Então isso aqui realmente me causou uma emoção forte. Bem, o primeiro palestrante do grupo foi o secretário Manuel Marques de Carvalho Júnior, cujo tema para estudo foi Meu Reino Não É Deste Mundo. Olha o tema que ele escolheu, gente. Porque esse foi o trabalho do Centro Espírita esse tempo todo. Mostrar o que com esse trabalho grandioso, que o reino de Deus não é nesse mundo, não vamos querer coroas aqui, não vamos juntar em celeiros, vamos ajudar o próximo, porque esse é o passaporte, esse passaporte que a gente precisa, ele tem que ser assinado pela superintendência divina, e só o será se a gente fizer um trabalho de amor e caridade. Eu juntei aqui então uma passagem desse item do capítulo 2 do Evangelho que ele abordou na primeira palestra do centro, está aqui. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Lindo, né? Tá lá. Meu reino não é deste mundo. Aqui agora é umas palavrinhas para essa casa tão querida nossa, né? Centro Espírita Friburguense, bela casa amarela. Flor de luz plantada aqui, que aos braços de Jesus nos leva. Se as paredes pudessem falar, quantas coisas para contar, coisas boas, outras nem tanto, como é de se esperar. Pois ainda somos humanos passíveis de errar. São 100 anos de existência na difícil arte de ensinar, mas manteve a resistência na grande missão de amar. Quantos corações consolou, quantas vidas pôde ajudar, quantas almas encaminhou, quantas feridas pôde curar. Quantas súplicas ouviu de corações a chorar, mas levou a palavra certa para a dor amenizar. Quanta coragem despertou em almas desesperadas,
Quantas lágrimas enxugou com a fé raciocinada, ensinada pelos Espíritos com a doutrina de amor. Quanta coragem despertou em almas desesperadas, quantas lágrimas enxugou com a fé raciocinada, está repetido, né? Ensinada pelos Espíritos com a doutrina de amor. Quanta esperança brotou das verdades reveladas por aqueles que executam os planos do Criador. Viu sorrisos de alegria, a tristeza indo embora, a escuridão se dissipar com a chegada da luz, na certeza de que viver com amor tudo melhora. Você, casa querida, amigos espirituais, incansáveis servidores da seara de Jesus, recebam de todos nós que ora estamos aqui, gratidão em dó maior na canção que tocamos agora. Então, parabéns para a nossa casa, 100 anos de vida, e parabéns para essa casa linda. E nossa festa vai acontecer, tá? E será como Márcia falou, em alto estilo, né? Porque precisamos realmente de fazer valer, de mostrar esse trabalho lindo, né? E que a gente tenha esse amor, que esses que com certeza estão aqui, né? Que com certeza estão aqui, que eles possam nos contagiar com aquele amor, com aquela dedicação, com aquela persistência indomáveis, para que a gente possa dar conta do trabalho que eles deram, tá? Muita paz para todos. Assim, então, a gente agradece esse presente que a nossa casa tão querida e amada recebeu. Esse trabalho, obviamente, vai continuar em outros capítulos. E só emoção mesmo, né? Pura emoção. Parabéns, Centro Espírita Friburguense, por um século de amor e caridade. Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos, então, o nosso encontro. Assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade que tivemos neste dia de hoje e pedimos nesse momento para que todos aqueles no plano espiritual que organizaram e que trabalharam durante todas as suas vidas, que eles também sejam abraçados e amparados, para que possam nos inspirar a dar continuidade nestes tempos difíceis, que esse trabalho possa continuar frutificando. Já o fez durante um século, e com certeza assim o fará em mais um, pelo menos. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade do trabalho, a confiança, e que possamos dar assim continuidade a essa obra maravilhosa. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja.